Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar sobre a obra portuguesa chamada Núcleos, uma obra do Archaron, que muitos conhecem como dobrador do Bakugou ou do Brook e como apresentador de eventos cá em Portugal, seja de LoL, seja de CS, ele está lá sempre presente. E desenhada pelo Diogo Cidades, que tem uma arte espetacular, mas já lá vamos a isso. Este vídeo vai ser um bocadinho ao estilo dos novatos da Jump, mas claro está, eu não vou julgar se ele vai ser cancelado ou não, porque é impossível e não está a ser publicado numa revista, ainda, quem sabe. Mas eu vou analisar só o primeiro capítulo. Temos os dois primeiros capítulos disponíveis e provavelmente o terceiro, quando este vídeo, ou o quarto, quando este vídeo sair. E eu vou-me só basear no primeiro capítulo, que eu adorei bastante esta introdução de núcleos. E vamos tintim por tintim analisar um bocadinho, analisar entre aspas, vou dar a minha opinião sobre este primeiro capítulo, que eu adorei bastante a arte, adorei bastante como a história foi apresentada, porque este primeiro capítulo serve como estilo de apresentação e perfeito, neste caso, estilo de apresentação perfeito. Mas eu também não me quero alongar muito e deixar este vídeo maçante para vocês, mas quero dar a minha opinião, a minha visão desta obra e o que é que podemos esperar no futuro da obra. Que tipos de apoio é que esta obra pode ter no futuro, além de ser só Patreon e ser só nós a ajudar, e o reconhecimento que esta obra poderá ter para o futuro da banda desenhada em Portugal, que lá está. Banda desenhada neste caso não é só o mangá, mas também banda desenhada portuguesa no estilo europeu, que também sofre um bocadinho com a falta de apoio. E sem mais demora, vamos começar pela minha parte favorita do capítulo, que é literalmente a primeira página. Eu adorei bastante esta primeira página, como vocês estão a ver no ecrã. Ali eles, não sei o que é que estão a jogar. Eu também não quero dizer porcaria, não vou dizer que estão a jogar damas porque não é damas. Mas eu adorei bastante esta primeira página, a forma como os monstros aparecem tipo, no nevoeiro, gigantes, e o nosso antecessor, ou aquele personagem que aparece ali, tipo, minúsculo comparado com os gigantes que estão atrás da neblina. Eu adorei bastante esta parte em que temos o personagem todo preto e o gigante a falar com ele, a dizer como é que ele quer o poder. E a forma do riso do gigante é literalmente One Piece. Eu adorei bastante o esquema, como a parte inicial do capítulo foi apresentada. Neste caso, como o universo foi apresentado, porque já passámos pela Terceira Guerra Mundial. Tentar aqui encher chouriço, literalmente, estas páginas de introdução antes de vermos o nosso protagonista pela primeira vez são completamente perfeitas e imerge-nos, nós como leitores, em querer continuar a ler. E este primeiro capítulo é o capítulo perfeito para apresentar uma obra e eu adorei. Só nestas páginas iniciais, depois temos o nosso protagonista, temos a parte da história e em si, que lembra bastante Black Clover. E um dos pontos que eu adorei neste primeiro capítulo foi que eu parece que estava a voltar a 2017 na estreia de Black Clover. Fui ler logo o mangá que estava disponível quando o anime estreou e a partir daí simplesmente foi só ler até chegar aos dias de hoje. E este primeiro capítulo fez-me voltar atrás no tempo para 2017, que eu adorei bastante. Ver o Asta pela primeira vez e ver aqui o Archer, neste caso o nosso protagonista, pela primeira vez, e o desenrolar do capítulo fez-me relembrar do primeiro capítulo do Black Clover e o primeiro arco do Black Clover, porque lá está o instrutor do clã, parece o Yami. O Archer diz que se vai tornar o próximo imperador. Temos aquele rival que reconhece o poder do Archer, mesmo o Archer não tendo núcleos. Outra coisa que eu me esqueci de mencionar foi como o sistema de poderes foi introduzido. Adorei bastante, dando a entender que o núcleos não é um poder fixo, poderá ser trocado. Por exemplo, eu queria trocar por fogo por água, e assim este primeiro capítulo deu a entender isso, como o sistema de poderes funciona, e achei bastante interessante ter essas variantes que poderá mudar no futuro. O sistema de equipas, o teste em si, a forma como o Archer não tem poderes, literalmente mandar praticamente um soco naquilo e mandar aquilo abaixo. Neste caso não é mandar um soco, foi literalmente mandar uma espadada que eu enganei-me, literalmente sem poderes nenhum. Pau! Destrói aquilo tudo. E a arte do Diogo literalmente funciona nesta história. Não sei porquê, mas funciona neste tipo de história e dá um elemento extra à história, porque seja reações tipo à la One Piece, seja as primeiras páginas de suspense, seja a composição de lutas, seja o estilo de painéis usados para formar a página, a arte do Diogo combina bastante bem. E no segundo capítulo isso é bastante evidente com o decorrer do capítulo, tanto com os double spreads também, que são maravilhosos, como essa que vocês estão a ver no ecrã.
é simplesmente maravilhosa e a história ajuda a isso mesmo. Agora falando um bocadinho sobre o Núcleos, é um projeto bastante bom, bastante ambicioso, não no mau sentido, e se eu me explicar aqui vai parecer outro sentido, não estou a dizer que é ambicioso demais ou que estão a fazer passos demais, não. O projeto em si tem uma base bastante fundamentada, porém, lá está, Portugal não dá apoio aos artistas e os artistas não se sentem apoiados, temos que ser nós próprios a apoiar as pessoas e sem esse apoio, lá está, as obras não vingam e mesmo assim, quando vingam, têm pouca exposição e não chegam a ter a exposição que deveriam realmente ter. E Núcleos tem a parte do mangá e tem a parte das motion comics disponíveis no YouTube gratuitamente. E antes que me esqueça, vocês têm a entrevista com o Nelson e o Alexandre para descobrirem mais sobre este projeto de Núcleos e assim. Portanto, tudo que eu não falar aqui e não me lembrarei de tudo, vocês podem ver na entrevista com o Nelson e o Alexandre também aqui embaixo na descrição. Vocês vão ter uma noção maior sobre o que é que será esta obra no Núcleos, o que é que podem esperar do mangá, o que é que podem esperar do futuro do projeto. E se estiverem curiosos depois de ler este primeiro capítulo, nem que paguem 2,5€ por mês para ler os próximos, não se vão arrepender, vão ter uma obra bastante boa, como vos estive aqui a falar do primeiro capítulo. E tem aquele feeling de Black Clover que, olha, se eu vos dissesse que esta obra poderia ter futuro na Shonen Jump, eu diria que teria. Sinceramente, se fosse bem conduzida, até os 19 capítulos, se fosse bem conduzida semanalmente, tinha futuro, tipo, seria o novo Black Clover da revista, mas estamos em Portugal, não estamos lá fora, no Japão, felizmente. E fun fact, como essa que estou a interromper o meu raciocínio, mas eu estava a ler tranquilamente a obra. Cheguei a meio, houve ali um diálogo que não fez sentido. E eu tipo, porquê é que não fez sentido? Porquê é que isto não está a fazer sentido? E eu, em vez de estar a ler da esquerda para a direita, eu estava a ler da direita para a esquerda. Eu tipo, estou a antecipar os dias como é que eu passei mais metade de um capítulo a ler isto como mangá, sendo que eu devia estar a ler no nosso sentido e não no sentido oriental. Isto é o que dá salto do mangá para núcleos e de núcleos para mangá e continuo a ler da direita para a esquerda e... É o hábito. Porém, eu já interrompi o meu raciocínio, agora lixei-me todo. Eu acabei de estragar o vídeo por interromper o meu raciocínio, mas espero que tenham entendido a minha mensagem. Espero que vão dar uma oportunidade no Núcleos. Tem capítulos de 2 em 2 semanas, porque, lá está, não são pagos, estão a fazer isto porque querem e querem dar ao mercado nacional de mangás um novo ar fresco e Núcleos acho que será esse ar fresco para o mercado, tanto Núcleos como a Daigan Magazine, como a Moshi. É uma oportunidade para os artistas terem espaço e uma lufada de ar fresco em vez de ser por editoras e essas editoras não quererem os direitos todos para si e não eles, os artistas mesmos, receberem o seu próprio dinheiro com as suas obras. Portanto, tem as redes sociais de Núcleos aí no ecrã não, cá em baixo na descrição. Podem ir apoiar, tanto no Instagram como nas outras redes sociais. Tem o primeiro capítulo gratuito. Podem pagar mais 2,5€ para ler os próximos capítulos. Tem a Motion Comics de graça no YouTube. E mais virá por aí. Espero que tenham gostado deste vídeo. Ao Alexandre e ao Diogo, espero que continuem a desenhar os próximos capítulos. Já deviam ter para aí uns 5 ou mais aqui disponíveis. Quando este vídeo estiver disponível, acredito que esteja. Mas eu quero mais, porque eu acabei de ler os primeiros 2 capítulos. Quero o terceiro, quero o quarto, quero o quinto já disponível, porque eu quero mais, simplesmente. E boa sorte aos dois, a toda a equipa envolvida na Motion Comics, que, lá está, não é um orçamento que saia barato, mas também eles fazem isto de corpo e alma porque gostam e espero que Núcleos tenha futuro e tenha suporte das pessoas, que é isto que eu estou a fazer com este vídeo, para demonstrar a mais pessoas e terem assim mais leitores, que é literalmente o objetivo deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que acharam deste primeiro capítulo, que está aqui na descrição, deixar o vosso like no vídeo e partilhar com os vossos amigos e também subscrevam, que é importante. Portanto, até o próximo vídeo. Adiós!